Seja bem-vindo a esta série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. E todas as vezes que eu vou falando dessa série, que é baseado no Evangelho do João, pela tradução do Ferreira, que é a tradução mais popular no Brasil, é a Ferreira atualizado. Eu sempre digo que eu uso o Evangelho do João por ser o mais espiritualizado de todo o Evangelho, uso o Espiritismo porque é a porta de entendimento desse Evangelho e ao mesmo tempo o Inconsciente Puro, que é o trabalho do professor Jorge Andréa, chamando a atenção sobre o inconsciente puro que cada um de nós possuímos, que é a parte divina que está em todos nós. Nesse assunto agora, é no capítulo 20, se você pegar a Bíblia atualizada do Ferreira, você vai ver no capítulo 20 do Evangelho do João, na última parte, nos últimos versículos, a partir do versículo 30 e o 31, ele está escrito assim: o objetivo deste Evangelho. O objetivo deste Evangelho. Então, o objetivo é assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então vamos entender o objetivo desse Evangelho que o João está dizendo. Já tinha sido escrito os 3 outros Evangelhos. Oficialmente era o de Marcos primeiro, apesar do Mateus, ele esteve circulando muito antes do Marcos, mas oficialmente ele diz que é do Marcos. O Marcos faz um Evangelho pequeno, curto, de poucos capítulos, o menor de todos os Evangelhos é do Marcos. Mas o Marcos faz um Evangelho eminentemente para o povo romano, aquele estilo do romano, pragmático, de ação. Então, mostrando Jesus o servidor de todos. Ele começa logo, já de primeira, já falando, não vai falar sobre a genealogia de Jesus, o início, ele já começa falando sobre Jesus, o servidor de todos. É como se fosse um rei atual, assim, daquele jeito, o servidor de tudo, o que é o estilo romano. Mas o hebreu, o povo hebreu, o Mateus escreve o Evangelho para os hebreus, que é, o Evangelho de Mateus é como quisesse mostrar Jesus sendo preparado lá no Velho Testamento pelos profetas, os profetas são médios, chamando a atenção que Jesus é o mesmo Messias, é o mesmo Cristo que já vinha sendo esperado por eles esse tempo todo. Jesus, o Messias, o Cristo, que já vinha sendo esperado. Por isso que é o Evangelho que mais chama a atenção disso, mostrando aqueles velhos profetas do passado, que na realidade são médios, falando que o Cristo vinha, mais ou menos até prevendo a época que o Cristo iria chegar. Então, ele vai mostrando que Jesus é o rei, é o Messias, é o rei. E ele mostra isso com clareza. Mas você vai pegando o Evangelho do Lucas, que é aquele estilo dos gregos, então mostrando Jesus com aquela beleza que os gregos tinham de escrever, Jesus, um homem perfeito, o sujeito, o ideal, um homem perfeito, mostrando que Jesus era esse ser perfeito. É assim que ele vai mostrando. Até a genealogia dele é como se fosse, é muito interessante. O Mateus, ele fala da genealogia de Jesus, mas ele vai chamando a atenção de Jesus, que Jesus é como se fosse descendente daqueles profetas antigos, lá vem como se fosse caminhando, um sujeito divino que estava aqui, caminhado lá do Abrão, do Jacó, da linhagem do Davi, ele vem mostrando essa caminhada.
Já o Lucas, ele mostra como se Jesus fosse um filho do homem. Ele vai fazendo uma genealogia de cima para baixo, que ele termina em Adão, como se dissesse Jesus é o Adão perfeito que está na terra. É muito interessante como Lucas fala. Em outra oportunidade que eu vou falar ainda do Lucas, vou falar do Evangelho do Lucas, segundo o Espírito, nós vamos entrar em detalhes. Já o João, ele faz a colocação de Jesus diferente dos outros, porque é por isso que ele diz, ó, em verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Muitos sinais. E o João, ele anota alguns sinais, ele não chama milagres. João é muito interessante, ele não chama milagres, sinais. Ele chama, em vez de palavra milagre, que é a mais certa, como o João faz. E o João diz assim, sinais que os outros não mostraram, os outros evangelistas. Então João, ele pega sete sinais desse tipo de sinais de Jesus, mostrando como os outros falam em milagre, mas ele dá os sinais, desde a mulher, a boda de Canaã. É o João que registra esse fato. Do Lázaro, a ressurreição do Lázaro, é o João que vai. Ele faz 7, como se fosse quase querendo o número perfeito, que é o número 7. Que eu não vou entrar nesse estudo da numerologia, mas ele trabalha em cima disso. Ele faz questão de ir mostrando que Jesus é como ele diz. Ó, na verdade, Jesus fez outros diante dos discípulos, outros sinais que não estão escritos nesse livro. Quer dizer, tiveram muitos sinais. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo que ele registrou esse para que a pessoa acredite que realmente Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É por isso que ele faz esses registros, que ele achava e tinha certeza que era importante essa compreensão, que nós estamos diante do Cristo. Porque ele diz, porque esse Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Porque, na realidade, o Evangelho do João é para acordar isto. Acordar a parte crística de cada um de nós. Todos nós possuímos essa parte crística, essa parte da essência divinal, essa parte do inconsciente puro, que eu já falei em alguns, mas eu vou falar de novo para que vocês pudessem entender. Quando o Jorge Andréa divide o inconsciente em 3 partes, que é para a didática, mas para que nós possamos entender, porque o que você tem consciência é pouca coisa, é o que você sabe, lê e desinforma. Mas a proporção da grande parte nossa desconhecida está em nível inconsciente. E esse inconsciente pode ser o inconsciente atual, que é as coisas da nossa, que nós não lembramos quando tínhamos 1 ano, 6 meses, 2 anos, na vida intrauterina, mas está gravado. São informações que está gravado, que hoje a ciência mostra que é verdade isto. Fica gravado, fica essas informações. Que o Freud chamou isso de subconsciente, mas o Jorge André chama disso inconsciente atual. Agora, nós temos informações de outras vidas, de outras vivências, informações de 200 anos, 1000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos atrás, que está gravada essas informações no nosso corpo espiritual, no perispírito, que está gravado, e eles chamam isso de inconsciente passado ou arcaico. Mas tem as informações divinal que está armazenada no nosso inconsciente puro, é esta informação divinal que Jesus vem acordar em cada um. Por isso que o João diz que Jesus, Cristo, Filho de Deus, é para que crente tenhas vida em seu nome, porque Jesus veio acordar essa essência divina de cada um. É como se Jesus, ele vem na frequência de Deus, porque ele vive isso já na plenitude, e nós estamos ainda na forma germinal, ele vem acordar. E esse acordar agora depende de nós para fazer esse desabrochar, ou seja, trazer esse inconsciente puro para a nossa consciência atual, para o ego, a força organizadora do nosso consciente atual,
poder trabalhar essas virtudes divinas, que funciona assim. Você imagina, por exemplo, uma semente. Uma semente, Deus dá todas as condições da semente germinar, todas. Dá o solo, está aí para todas as sementes. Dá a luz, está aí para todas as sementes. Dá a chuva, dá o adubo, dá os trabalhadores trabalhando, arando a terra, dá umidade, dá tudo. Mas, apesar de ter tudo, a semente tem que fazer algum esforço, ou seja, ela vai brotar de dentro para fora. Essa parte depende dela, da semente. É igual a cada um de nós. Deus deu tudo para nós. Deu o adubo, o sofrimento, o aprendizado, às vezes as dores, grandes adubos para brotar a semente divina, às vezes, para nós. O conhecimento, familiares, a cooperação. Ele vai dando a família, a nação, o estudo, aprender. Você vai trazendo. O próprio Evangelho é como se fosse um grande adubo para cada um de nós. Mas é preciso que você rompa a casca grossa que está ainda impedindo dessa semente agir. Quando isso rompe, você traz esse inconsciente puro para a sua consciência. Ou seja, às vezes o sofrimento vai lhe acordar para as virtudes divinas que Jesus chama a atenção de cada um de nós. Às vezes você vai acordar cada um por suas formas diferentes, um através da prova, outro através da expiação, outro através do estudo, mas na maioria das vezes a dor é um grande remédio para acordar esse inconsciente, porque às vezes nós precisamos, em determinados momentos, lembrar que precisamos só confiar em Deus, que Deus é que vai acordar isso em cada um. Então Jesus, ele veio, como João disse, ele veio acordar essas possibilidades. Como ele está na frequência do amor no máximo, porque a frequência de Deus é a frequência do amor, era a frequência de Jesus. Jesus é o filósofo do amor. Ele veio acordar o amor que está dentro de cada um. Ele veio acordar a compaixão que é derivado do amor, que também está dentro de cada um como germe. Ele veio acordar a bondade que está dentro de cada um. Ele veio acordar a caridade que está dentro de cada um. As virtudes divinas como piedade, a fraternidade, isso precisa ser acordado. E Jesus veio acordar, mas ele acorda, é como se desse o som, mas você precisa responder. É como se tivesse o violino, está afinado aqui. Se o teu violino estiver afinado, quando esse violino tocar, o outro responde a nota. Então, Jesus é aquele violino afinado que veio acordar o violino afinado de cada um de nós. Mas às vezes a gente tem tanta capa, tanta máscaras, tanta coisa, estamos tão presos, às vezes, a coisas egóicas. Estamos presos, às vezes, num passado de culpa, num passado de remorso, de mágoa, de violência, de ódio. E às vezes precisamos, é como se esse passado de dor, de mágoa estivesse encobrindo essa brasa. E a cinza não está deixando a brasa. Jesus, ele vem dizer que você precisa soprar a cinza para que a brasa volte a mostrar a sua luz. Porque Jesus é a luz do mundo e veio acordar a luz também que está dentro de cada um de nós. Jesus, ele mata a sede do mundo, porque ele está preso na fonte inesgotável que é Deus. Mas você também tem essa fonte dentro de você,
que precisa abrir a torneira, você que tem que abrir a torneira. Jesus, por isso que nesse evangelho ele diz várias vezes, eu sou o pão da vida, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, ele está falando, eu sou a luz do mundo, ele vai repetindo várias vezes, eu sou, porque é ele que veio acordar. Por isso que o objetivo do evangelho do João é chamar a atenção do Cristo que é alguém que está na frequência divina, já que vem acordar a frequência divina de cada um de nós. Se acorda a frequência, você vai ter vida em abundância, porque o Cristo veio para dar essa vida em abundância para cada um, acordar a vida que está dentro de você, que é a parte divina. Para isso que ela veio, para isso que foi feito o Evangelho do João, e que Deus abençoe esse professor João Evangelista, que deixou essa obra belíssima, que no futuro, quando as pessoas quiserem conhecer o inconsciente puro do Cristo, vai ver que já está tudo detalhado no Evangelho do João. Que Deus te guarde, meu irmão, boa sorte, até o próximo encontro, com fé em Deus.